A cobra castanha oriental tem sido, há muito tempo, um dos maiores pesadelos da Austrália, segundo a Unidade de Investigação de Venenos da Austrália. Todos os anos, o continente registra cerca de 3.000 casos de mordidas de cobra. E só a cobra castanha é responsável por até 60% de todas as mortes. Um ataque desta espécie demora menos de 0,15 segundos, 2 vezes mais rápido do que um simples piscar de olhos humano. Durante muitos anos, os seres humanos investiram milhares de milhões de dólares em tecnologias para controlar desde químicos repelentes e barreiras de ondas ultrassônicas até sensores térmicos. Mas a taxa de falha é praticamente de 100%. A cobra castanha continua a aparecer nos quintais, nos relvados e nas zonas residenciais. Em algumas regiões da Austrália Ocidental, todos os anos mais de 300 pessoas continuam a ser hospitalizadas em estado crítico depois de sofrerem mordidas de cobra. Enquanto os investigadores ainda tentavam compreender o que estava a acontecer, os dados médicos dos estados registraram de repente uma alteração invulgar. Nas áreas onde surgiram estes cadáveres de cobras, o número de chamadas de emergência para capturar cobras caiu até 30%, os encontros com cobras diminuíram entre 20% e 30%, e os casos de emergência médica reduziram-se entre 5% e 7%. Para os especialistas em controle da vida selvagem, este número é quase inimaginável, porque mesmo os programas humanos de controle de cobras em grande escala raramente conseguem atingir uma eficácia assim. Isso levou os investigadores a considerar outra possibilidade. Talvez exista um processo natural de controle que os humanos ainda não perceberam. Uma caçada misteriosa parece estar a decorrer na escuridão. Um predador invisível está a controlar este réptil extremamente venenoso com uma precisão impressionante. Não precisa de qualquer tecnologia de apoio, quase não é ameaçado pelo veneno, e a taxa de neutralização do alvo registrada chega a 98%. A explosão populacional da cobra castanha oriental, na verdade, não é um acaso. É uma armadilha ecológica criada pelos próprios seres humanos. Quando as cidades são construídas, os sistemas de esgotos e as estradas asfaltadas criam acidentalmente um ambiente perfeito para que ratos e ratazanas se multipliquem. Para a cobra castanha, isto é praticamente um supermercado de comida gratuita. Os dados mostram que 70% das mordidas de cobra na Austrália Ocidental acontecem diretamente nos jardins das casas. Além de fornecer alimento, a cidade também cria um ambiente extremamente favorável para a reprodução das cobras. O fenômeno da ilha de calor urbana faz com que a temperatura nas cidades seja entre 2 e 4 graus Celsius mais alta do que nas zonas selvagens. A enorme quantidade de calor absorvida pelo betão permite que a cobra castanha prolongue o seu ciclo reprodutivo por mais 2 a 3 semanas. Uma fêmea pode pôr entre 10 e 35 ovos por ninhada, com uma taxa de eclosão extremamente elevada. Mas aquilo que realmente torna a cobra castanha tão perigosa está no seu veneno. Esta espécie possui uma neurotoxina extremamente potente chamada testilotoxin. O seu veneno é uma combinação de toxinas nervosas e de um agente de coagulação sanguínea extremamente forte. Quando o veneno entra no corpo, o sangue começa a coagular de forma anormal, enquanto o sistema nervoso fica paralisado. Se o antiveneno não for administrado a tempo, a vítima pode morrer em apenas 45 a 90 minutos. Neste ponto, os seres humanos ficam completamente sem solução. As cobras não utilizam o olfato para se orientarem, usam sensores térmicos e vibrações. Por isso, todos os químicos repelentes tornam-se inúteis. As cercas também falham, porque uma cobra jovem precisa apenas de uma abertura de 6 a 7 milímetros para passar. Mesmo as equipas profissionais de captura de cobras que recebem cerca de 150.000 chamadas por ano não conseguem resolver o problema. Mas exatamente no momento em que os humanos se sentem mais impotentes diante do pesadelo que eles próprios criaram, um som estranho começou a ecoar nos subúrbios da Austrália. Uma gargalhada selvagem e um predador invisível começou a mergulhar do céu,
massacrando cobras castanhas venenosas em grande escala. Quando os cientistas descobriram a origem daquela gargalhada estranha, ficaram realmente surpreendidos. O responsável era o pássaro cucaburra, uma grande ave da família dos guarda-rios, famosa pelo seu canto que soa como uma gargalhada. O curioso é que esta ave não é grande, pesa apenas cerca de 300 a 400 gramas, e o seu tamanho é até menor do que o de uma galinha doméstica. No entanto, é precisamente este pequeno animal que anda a caçar uma das cobras venenosas mais perigosas da Austrália. No entanto, esta descoberta provocou outro choque entre os ecologistas. Porque o cucaburra não é uma espécie nativa da Austrália Ocidental nem da Tasmânia. Na natureza, ele vive apenas na costa leste da Austrália, nas florestas de Queensland e de New South Wales. Por outras palavras, ele não pertence ao ecossistema destas regiões. Então, por que razão esta ave apareceu nas cidades do oeste e começou a caçar cobras? A resposta encontra-se numa decisão curiosa tomada há mais de 120 anos. Entre 1896 e 1906, colonos de origem britânica na Austrália Ocidental trouxeram cucaburras da costa leste. O motivo parece até bastante simples. Eles sentiam falta do som familiar do riso desta ave na sua terra natal e queriam voltar a ouvi-lo na nova terra onde se tinham instalado. Por isso, libertaram cucaburra num ambiente totalmente estranho. No início, este ato foi considerado um erro ecológico grave. O cucaburra adaptou-se rapidamente e tornou-se um predador muito eficaz. Passou a roubar ninhos de muitas aves pequenas e a caçar lagartos e vários répteis nativos. Alguns estudos estimam que a população de pequenos répteis em certas áreas tenha diminuído cerca de 20 a 40% depois da chegada desta ave. Por isso, durante muitas décadas, o cucaburra foi classificado como uma espécie introduzida potencialmente prejudicial ao ecossistema. Mas agora a história criou um paradoxo curioso. A mesma ave que um dia foi considerada uma invasora está a tornar-se a última linha de defesa natural contra cobras venenosas nas cidades. Então, o que permite ao cucaburra derrotar uma das cobras mais perigosas da Austrália? A resposta está na sua visão e nos seus reflexos extremamente rápidos. O olho humano consegue processar movimento a cerca de 60 imagens por segundo. Mas os olhos do cucaburra conseguem processar cerca de 120 imagens por segundo. Isso significa que, enquanto os humanos veem tudo acontecer extremamente rápido, no mundo do cucaburra, o movimento da cobra parece ocorrer em câmara lenta. O ataque da cobra castanha dura normalmente apenas cerca de 0,15 segundos. Para nós, é praticamente invisível, mas para o cucaburra há tempo suficiente para observar cada pequeno movimento da cobra e atacar primeiro. Por outras palavras, esta ave não reage apenas mais depressa, ela prevê o ataque antes mesmo de a cobra o lançar. O cucaburra é uma máquina biológica otimizada para eliminar répteis venenosos. Não caça apenas por instinto bruto. Utiliza uma estratégia chamada vigilância estática. A ave costuma permanecer imóvel durante muito tempo num ramo alto. Vista de longe, parece apenas estar a descansar. Mas, na verdade, está a escutar o ambiente ao seu redor. Assim que localiza a presa, o ataque acontece com uma velocidade impressionante. A ave mergulha do alto a cerca de 9 metros por segundo. O bico do cucaburra é extremamente duro e forte. O golpe costuma atingir diretamente o pescoço logo atrás da cabeça da cobra, um ponto que dificulta qualquer contra-ataque. Mas isso é apenas o primeiro passo. Depois de dominar a cabeça da cobra, o cucaburra utiliza uma técnica muito característica: levantar e bater. Segura a cobra com o bico, levanta-a do chão e bate-a repetidamente contra pedras, ramos ou o próprio solo. Estes impactos sucessivos fazem com que o corpo da cobra perca rapidamente a capacidade de reagir. Em apenas alguns segundos, a cobra fica completamente neutralizada
O que surpreende ainda mais os cientistas é que o cuca-burra raramente caça sozinho. Normalmente vive e caça em grupos familiares de 3 a 5 indivíduos. Quando caçam cobras, cada ave assume um papel diferente. Uma voa mais baixo para atrair a atenção da cobra. Quando a cobra se concentra nesse alvo, outra desce do alto e desfere o golpe decisivo. As restantes ficam em ramos mais altos a observar e a vigiar o ambiente. Por outras palavras, isto não é apenas uma simples caçada. Parece mais uma estratégia de cooperação extremamente inteligente na natureza. E isto leva a uma pergunta muito interessante. Se o cuca-burra consegue controlar as cobras com tanta eficácia, será que os humanos deveriam introduzir esta ave noutras regiões para reduzir o número de cobras venenosas? Ou isso poderia repetir o erro do passado quando uma espécie é levada para um novo lugar e depois provoca consequências ecológicas imprevisíveis? O que acha desta ideia? Uma solução inteligente? Ou uma potencial bomba ecológica? Partilhe a sua opinião na secção de comentários. Na natureza, não há espaço para heroísmo. O cuca-burra mantém uma taxa de sucesso de 98%, não porque seja imprudente, mas porque é extremamente cauteloso. Eles calculam o risco com grande precisão e escolhem apenas cobras jovens com menos de 50 centímetros de comprimento. Este é exatamente o grupo mais agressivo, com movimentos mais imprevisíveis e também responsável por muitos casos de emergência médica, devido à sua capacidade quase perfeita de se esconder na relva. Pelo contrário, quando seu sistema visual deteta uma cobra adulta com cerca de 2 metros de comprimento, contendo uma enorme quantidade de veneno capaz de matar até um grande rebanho de gado, o cuca-burra cancela imediatamente o ataque e ignora sua presença. Esta seleção extrema de alvos é uma prova de uma inteligência de sobrevivência extraordinária. Isto cria um enorme paradoxo quando comparado com as tentativas humanas de manipular ecossistemas. Por que razão uma ave introduzida, agindo de forma espontânea, consegue ter sucesso, enquanto megaprojetos humanos que custam milhares de milhões de dólares acabam muitas vezes em desastres globais? Veja-se o caso da ilha de Guam, a invasão da cobra arbórea castanha, transportada em voos militares de carga, eliminou 10 das 12 espécies de aves nativas da ilha, colapsando praticamente toda a estrutura ecológica do território. Na Flórida, o ecossistema dos pântanos está a ser sufocado pelo domínio da piton da Birmânia. As populações de mamíferos nativos diminuíram até 99%. Estas pitons gigantes atacam e engolem até jacarés adultos. Para combatê-las, os humanos mobilizaram drones militares, radares de penetração no solo, câmaras térmicas infravermelhas e milhares de caçadores profissionais. O resultado? O número de pitons continua a crescer de forma exponencial, desafiando todas as tecnologias modernas de rastreamento. Na bacia do Rio Magdalena, na Colômbia, um grupo de hipopótamos introduzidos que escapou da antiga propriedade do narcotraficante Pablo Escobar está a reescrever toda a química do sistema fluvial. Os seus dejetos alteram os níveis de oxigênio na água, matando espécies de peixes nativos. Mesmo as campanhas governamentais de esterilização à distância com dardos tranquilizantes não conseguem travar a velocidade de reprodução destes animais. A humanidade costuma agarrar-se a uma ilusão biológica, acreditar que a inteligência e a tecnologia podem reprogramar a natureza e criar sistemas de controle biológico totalmente previsíveis. Mas a realidade continua a desafiar essa arrogância. Uma ave introduzida acidentalmente há 120 anos está agora a resolver um problema ecológico com mais eficácia do que muitos dos melhores engenheiros do mundo. Apesar de o cuca-burra estar a trazer benefícios claros no controle de cobras, os cientistas também fazem um aviso muito importante. Introduzir deliberadamente esta ave noutras partes do mundo, como se fosse uma arma biológica, seria
uma ideia extremamente arriscada. A razão é simples. O sucesso do cucaburra na Austrália não é algo que possa ser facilmente repetido em outros lugares. Cada ecossistema do planeta funciona de maneira diferente. Uma espécie pode desempenhar um papel útil numa região, mas quando levada para outro ambiente, pode tornar-se uma espécie invasora perigosa em apenas alguns anos. E a história já mostrou isso muitas vezes. Por exemplo, na América do Norte, as populações de javalis híbridos estão a crescer rapidamente e causam enormes prejuízos à agricultura. Muitos estados tiveram de recorrer a helicópteros, câmaras térmicas e campanhas de caça em grande escala para tentar controlá-los. Mas, mesmo com tecnologia avançada, controlar espécies que já se adaptaram ao ambiente natural continua a ser um enorme desafio. Histórias como estas lembram-nos de algo essencial. A natureza é um sistema extremamente complexo. Nem sempre os seres humanos conseguem intervir e esperar que tudo aconteça exatamente como planeado. Às vezes, soluções que parecem muito inteligentes podem acabar por criar consequências inesperadas. Por isso, a história do cucaburra traz uma lição interessante. Mostra que o equilíbrio da natureza costuma formar-se ao longo de milhares de anos de evolução, e não apenas através de uma decisão humana ou de um projeto de curto prazo. Talvez o mais importante não seja tentar controlar completamente a natureza, mas compreender ela melhor e agir com mais prudência. E você, o que acha? Acha que os seres humanos deveriam intervir mais para controlar a natureza ou deixar que os ecossistemas encontrem o seu próprio equilíbrio? Partilhe a sua opinião na secção de comentários. E se gosta de histórias científicas interessantes como esta, não se esqueça de subscrever o canal para não perder os próximos vídeos.